Oi, eu sou a Agnes Almeida e eu tô junto com a Luísa Rossato, a Maria Eduarda Botelho e a Sofia Salvadori para apresentar o nosso projeto da disciplina de Laboratório de Pesquisa 1, que é Transportes por Aplicativo, uma análise da precarização do trabalho dos motoristas de Porto Alegre. A nossa pesquisa visa entender até que ponto as práticas e as políticas adotadas pelas empresas de transporte por aplicativo contribuem para a precarização do trabalho dos motoristas na região de Porto Alegre, considerando fatores como remuneração, jornada de trabalho, segurança no trabalho e proteção social. Quanto às hipóteses do trabalho, nós separamos em 5 possibilidades. A primeira sendo a concorrência acirrada entre as empresas de aplicativo, que acaba levando uma tarifa muito baixa e uma pressão muito alta nos aplicativos para aceitar todas as corridas disponíveis, prejudicando assim sua remuneração e a qualidade de vida no trabalho. A segunda hipótese seria as políticas de avaliação e classificação dos motoristas baseadas em algoritmos, que podem resultar num tratamento injusto na distribuição de corridas, visto que quanto mais baixa é a sua nota, menos corridas você recebe, afetando assim a remuneração e a satisfação do trabalho dos motoristas. A terceira hipótese seria sobre as políticas de precificação das empresas de aplicativo, que frequentemente resultam em tarifas baixas e comissões elevadas, contribuindo significativamente para a precarização do trabalho dos motoristas, afetando negativamente sua remuneração. A quarta hipótese seria de que a flexibilidade oferecida pelas empresas, mesmo sendo vista muitas vezes como uma vantagem, pode levar a uma maior propensão de jornadas de trabalho longas e irregulares, aumentando o risco de fadiga e comprometimento na segurança. E a quinta seria que a classificação dos motoristas como prestadores de serviços independentes, em vez de funcionários, permitiria às empresas que aplicativos evitassem responsabilidades trabalhistas básicas e benefícios, contribuindo assim para a precarização do trabalho. Quanto à justificativa para a nossa pesquisa, nós separamos em 3. A primeira é a preocupação com as condições do trabalho, porque a gente acredita que esses motoristas de aplicativo desempenham um papel muito importante na economia da cidade e para todo mundo que habita ela. Sendo assim, nós nos preocupamos com as condições de trabalho desses profissionais, que têm por vezes remuneração inadequada, jornadas longas de trabalho e também falta de produção social. A segunda justificativa é sobre a precarização e direitos humanos. A precarização do trabalho desses motoristas possui um vínculo direto com as dinâmicas internas entre as empresas, os trabalhadores e seus direitos humanos. E a terceira justificativa é da compreensão dos desafios. A pesquisa ajuda a entender que esses desafios são cruciais para promover intervenções eficazes que garantem condições de trabalho dignas e sustentáveis, conforme estipulado no artigo 7º da Constituição Federal de 1988. O nosso objetivo com esse trabalho foi investigar a precarização do trabalho dos motoristas brasileiros de aplicativo, que é uma área que vem crescendo cada vez mais, e ver como as políticas e práticas das empresas impactam ou não nos fatores como a remuneração, jornada de trabalho, segurança no trabalho e proteção social dos motoristas na região de Porto Alegre. Dito isso, nós vamos um pouco mais a fundo explorando as percepções dos motoristas em relação às políticas e práticas da empresa, analisando as estratégias de adaptação e mitigação, vendo como os motoristas fazem para lidar com a precarização e os padrões de trabalho dos motoristas de aplicativo de Porto Alegre, incluindo horas trabalhadas, quais horários mais lucrativos e as variações conforme a região, demanda, valores e afins. A gente examinou também as condições de segurança do trabalho dos motoristas de aplicativo e identificou os principais riscos e desafios enfrentados durante as viagens e ao lidar com os passageiros. Investigamos também as percepções e experiências dos motoristas de aplicativo em relação à remuneração e benefícios oferecidos pela empresa. Primeiramente, a inspiração de fazer essa pesquisa foi muito do meu pai, que trabalha há 5 anos como motorista de aplicativo, e também outros motoristas que passam por várias coisas no dia a dia de precarização na cidade de Porto Alegre. Então, a nossa pesquisa ela se fundamenta em teorias que exploram essa precarização e uma economia que é contemporânea, com um foco específico nesses motoristas de aplicativos. A gente teve alguns autores citados, mas os principais foram o Ricardo Antunes e o Carlos Filgueiras. A gente baseou a nossa análise nos contextos de precarização do trabalho, do precariado e da plataformização do trabalho. Então, esses conceitos acabam nos permitindo entender como as políticas das empresas, dos aplicativos, acabam contribuindo para a precarização do trabalho dos motoristas na cidade de Porto Alegre.
Então, ainda sobre a precarização do trabalho, que é o foco, né? Ela foi causada pela desregulamentação dos direitos trabalhistas. As empresas dos aplicativos, elas não acabam reconhecendo esse vínculo empregatício, então exploram os motoristas e acaba que muitos passageiros têm atitudes negativas com esses motoristas. E apesar de reconhecerem essa precariedade, de entenderem que ela existe, muitos motoristas dependem dessa renda e acabam não reivindicando seus direitos por medo de perder esse trabalho, né? Então, essa flexibilização, ela acaba sendo uma estratégia, pode-se dizer, do sistema capitalista para aumentar os lucros, então prometendo horários flexíveis, mas sem garantir esses direitos. Então, a crise econômica da pandemia acabou levando muitos a recorrerem a esses aplicativos para sobreviver e estão aí até hoje. Desde a década de 70, essa reorganização produtiva global e neoliberalismo acabaram intensificando essa precarização. A solução, então, para a precarização dos motoristas seria uma responsabilidade de toda a sociedade. Então, a gente precisa melhorar a legislação, essa fiscalização e considerar reclamações de motoristas, passageiros, para acabar oferecendo um serviço melhor e condições de trabalho dignas para estes. A nossa pesquisa ela é quantitativa exploratória. O nosso público-alvo são os motoristas de aplicativo que trabalham em Porto Alegre e utilizam os 3 principais aplicativos, que é o Uber, o 99 e o Cabify. Para conseguir calcular a amostragem, a gente coletou alguns dados expostos em 2024 pelo IBGE, que afirmou que no estado do Rio Grande do Sul são 100 mil motoristas de aplicativo. Daí a gente adquiriu 90% de confiança e 5% de margem de erro, e a nossa amostra ela ficou com um total de 272 motoristas. E a gente vai fazer essa pesquisa por meio de entrevistas, com perguntas já preparadas, e a gente também vai fazer questionários para serem aplicados de forma presencial ou também de forma online, que a gente vai divulgar nas redes sociais para abranger um número maior de motoristas. Quando esses dados eles forem coletados, a gente vai fazer gráficos e tabelas para observar quais que foram os resultados da nossa pesquisa e se ele se encaixou com a nossa proposta.